Olá para todos. Estamos aqui para mais um programa Momentos de Luz da Fraternidade Espírita Irmã Maria, Casa Espírita aqui da Zona Leste da cidade de São Paulo, pertinho de Santo André, pertinho também da estação Vila Tolstói do Monotrilho, uma extensão do metrô de São Paulo. E hoje nosso primeiro evangelho de 2022, esperando que cada um possa aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece todo dia, a cada momento, que cada um possa aproveitar da melhor forma possível esse 2022 que se abre para todos nós. Okay? E hoje, para o nosso evangelho de hoje, temos a alegria e a gratidão por ter aceitado nosso convite. Um soteropolitano lá da Bahia. Se apresenta aí, Jardel, dá o seu olá para todos. Olá, boa noite Jorge, boa noite Enio, boa noite pessoal aí presente conosco. Meu nome é Jardel, como o Jorge falou, Jardel Gomes. Eu sou o detentor de um canal na internet chamado Locutor Espírita, né? Já fez aí 3 anos a existência do canal. Também participo da Rede Amigo Espírita TV como um de seus apresentadores. É uma honra atender o convite de Jorge e estar aqui com vocês essa noite. Então, desejo votos de muita paz, tá? Para que a gente tenha uma noite, assim, essencialmente maravilhosa, cheia de reflexões. O que depender de mim, a gente vai entrar o ano, né, Jorge? Metendo o pé na porta. Eita. Tá bom, então, Jardel. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado nosso convite, tá bom? Então, para a gente começar, vamos dar aquela parada, aquela amenizada no corpo, para aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os olhos e dar aquela respirada profunda. Encher de máximo que nós pudermos, soltando pela boca bem devagar, e repetindo. Serenando, vai se acalmando. E vamos para a mensagem de hoje. E principalmente, sempre agradecendo aos nossos amigos da espiritualidade, a Deus, a Jesus, nossos mentores, com certeza os amigos espirituais do nosso amigo Jardel. Obrigado pela presença de todos vocês, pela ajuda, pelo consolo, pelo conforto, pela paciência, pelo dedicado a cada um de nós. E que, repetindo, que cada um possa aproveitar esse ano que se abre, todas as oportunidades que com certeza surgirão individualmente. Possamos fazer o nosso melhor dentro da nossa capacidade, dentro da nossa possibilidade e dar um passinho para frente. Então, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Agora é com você, Jardel. Dá sua mensagem e dá o título, né, o tema de hoje, Jardel. Verdade. Então, virou o ano. Será que a gente começa uma nova vida? Né? Quando o Jorge me fez essa proposta, e ele meio apreensivo disse, esse tema está tão batido, será que, né, a gente deve realmente falar sobre esse tema? Falei, com certeza, eu imaginei que para os irmãos, né, da casa Irmã Marília, a gente tivesse
a oportunidade de fazer uma conversa mais íntima, de fazer uma conversa mais direcionada, uma conversa um pouco mais reflexiva. E assim, para quem já me conhece, sabe que eu não sou um cara muito fã de métodos, de qualquer tipo de método. E, assim, quem já viu me falar antes, né? Quem já ouviu eu fazer alguma reflexão sobre metodologias, técnicas, sabe que eu tenho um pouco um pé atrás, né? Com relação ao que é divulgado por aí, na internet, nas redes sociais, esse tipo de coisa. Mas, na entrada desse ano, eu tentei experimentar um método novo. Não vou falar desse método ainda, porque ainda quero fazer um lembrete, né? Quero trazer aqui um ponto de atenção. Quando a gente fala da ciência do infinito, que é a doutrina espírita, e não sou eu que estou dizendo que a doutrina espírita é a ciência do infinito, quem diz isso é o próprio Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, né, no item 6, quando ele fala que em poucas horas nós não temos condições de apreender toda a ciência do infinito, né? Um médico não aprende em poucas horas a medicina, porque uma filosofia de vida, como é a doutrina espírita, a gente vai aprender em poucas horas. Não, existe um pouco mais de dedicação, e no que ele acredita, Kardec acredita, no mesmo tópico, no mesmo parágrafo, ele escreve que é necessário ter recolhimento, disciplina e continuidade. Recolhimento, disciplina e continuidade. Ou seja, recolhimento significa que, se é uma filosofia, eu tenho que estudar para mim e não para os outros. Se é uma filosofia, a doutrina espírita precisa ser estudada antes de tudo para mim, para o meu crescimento pessoal. Então é por isso que estudo a doutrina espírita hoje. E aí entra uma pergunta muito importante. Talvez, assim, se eu pudesse deixar um conselho para alguém, deixaria esse conselho. Se questione. Se eu acredito no Espiritismo, e o Espiritismo recomenda que eu estude com recolhimento, a primeira coisa que eu devo fazer é me perguntar se eu estou estudando com recolhimento. Será que eu estou estudando para mim mesmo? Estou eu sentando na minha escrivaninha, ou sentado na minha cama, ou na minha rede, ou em qualquer lugar onde eu esteja sozinho, comigo mesmo, lendo, estudando e refletindo as mensagens ou as orientações espíritas sobre a minha vida, refletindo sobre a minha vida? Esse, segundo Kardec, é a atitude de recolhimento. E ele não tirou esse recolhimento do nada. De onde foi que ele tirou isso? De Pestalozzi, o professor dele. Quando ele fala que é necessário que todos os estudantes estudem procurando aplicação das técnicas, das teorias, das instruções dos seus mestres na sua vida. Então é por isso a necessidade de recolhimento, porque cada um tem uma necessidade de aprendizado diferente. Porque cada um tem uma vida diferente. E do ponto de vista espírita, cada um tem uma história reencarnatória diferente. Ou seja, cada um viveu as vidas que viveu. Cada um apresenta hoje uma versão única, ou a última versão da sua história reencarnatória. Hoje, Jardel é a versão mais recente de uma série de personalidades que eu já assumi lá no passado, né? Cada vida, uma história. Então, só eu vivi os momentos que vivi, na ordem que vivi, né? Do jeito que vivi, e só eu trago, como consequência, as tendências, ou as mazelas, ou os vícios, ou até mesmo os ganhos, as oportunidades, né? A minha evolução da forma que eu estou trazendo hoje. Só eu. Sou o que sou. Então, se eu for sentar para estudar, não vou sentar para estudar observando o que o outro precisa. Não, eu vou estudar, vou sentar com recolhimento e com recolhimento perceber o que é que eu preciso fazer. E o outro é apenas uma referência na minha vida.
Então, vou fazer esse tipo de reflexão. Disciplina. Disciplina significa que eu vou respeitar a necessidade de fazer o que precisa ser feito. Porque acima de mim existe uma lei, existe algo que é forte e impera na minha vida. Existe uma hierarquia no universo. E eu estou, né, de certa forma, condenado à evolução. Palavra de Emmanuel, não minha, está lá na Agenda Cristã, no livro Agenda Cristã. Então eu tenho, tipo, a necessidade de assumir o compromisso e não voltar atrás nesse compromisso. É uma necessidade, não é uma obrigatoriedade. Se eu dissesse que fosse obrigatório, eu estaria contradizendo o livre-arbítrio. E aqui abro um parêntese para lembrar que, óbvio, somos adultos, a maioria acredito que estejam nos assistindo, temos consciência das nossas atitudes e, portanto, o que está sendo dito aqui, o que está sendo compartilhado aqui, não significa, em hipótese alguma, que seja uma orientação obrigatória. Não, nós estamos apenas refletindo juntos. E vocês, obviamente, assim como eu, em muitas outras palestras que eu assisto, têm todo o direito de discordar. Têm todo o direito de discordar. E discorde. Mas não discorde por achismo. Discorde porque você estudou também. Discorde porque você também tem outras orientações, você também tem outras observações. Aí você pode discordar. Isso é ter disciplina, porque eu estou respeitando a opinião, ou a orientação, ou o aconselhamento de alguém que vive isso no dia a dia, como uma referência. Como uma referência. Essa questão da disciplina, e aí eu fecho meu parênteses e volto, né? Essa questão da disciplina, ou seja, eu começo e não volto atrás, está no Evangelho, quando Jesus disse que quando a gente pegar na charrua, ou pegar no arado, né, e começar a trabalhar em favor do reino de Deus, em favor do seu Evangelho, da sua boa nova, não posso olhar para trás, não posso desistir. E ele ainda acrescenta, olha, se você amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Olha só como isso é forte, pesado, e às vezes parece meio inconsequente ou prepotente da parte de Cristo, né? Tipo, o cara tá se achando mesmo. Super, e meio que quebrando uma parte da lei que diz honrai seu pai e sua mãe. Mas existe um significado muito profundo. Porque a mensagem do Cristo, ele nunca passou como quem diz assim, olhem, me adorem na cruz. Adorem o meu crucifixo, ou me louvem, ou me saúdem, né? Ou me adorem. A gente não vai ver isso escrito em nenhum dos 4 evangelhos. Então, a contradição na fala do Cristo não está na prepotência. A contradição na fala do Cristo está em dizer simplesmente que cada um tem a sua cruz. E que ele tem um jugo suave. Quem permanecer nas suas palavras, como diz lá em João capítulo 8, ele mesmo fala, quem permanecer em minhas palavras serão considerados os meus verdadeiros discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. São 2 versículos, né? A partir do versículo. Mas esses versículos são muito importantes para a gente entender o contexto, a base de todo o Evangelho. Jardel, você está falando, o tema é falar de ano novo, vida nova, etc. Você está trazendo essas necessidades de refletir a atitude, refletir a questão do estudo, como estudar, como refletir, como agir. Bem, estou trazendo isso, não é à toa, obviamente, eu estou trazendo isso, apesar de parecer um pouco, né? Não está totalmente ligado ao nosso tema, mas estou trazendo isso porque muitas das coisas que a gente
trabalha no dia a dia, a gente meio que se perde por causa da montanha de informações que cai sobre nós no dia a dia. E a gente se perde muito facilmente. Existe uma expressão muito legal que diz assim, ó, se você se perder no meio do caminho, volte para o início. Se você se perder no meio do caminho, volte. Se você andou demais e não sabe para onde está indo, volte para o início. Volte, inicie o caminho de novo, né? Na área de programação, na área de tecnologia, a gente tem uma outra expressão muito legal também, que me fugiu a primeira parte da expressão, mas era algo do tipo, volte para o básico, né? Quando está muito complexo, né, a gente cria um sistema ou cria um arranjo tecnológico e ele fica muito complexo demais, ninguém consegue entender mais o que foi feito, como é que aquilo funciona, a gente volta para o básico e meio que é um restart, né? A gente recomeça, reinicia o processo. E esse processo de reiniciar é importante. É um processo importante, porque casa direitinho com a última orientação de Kardec, que é a regularidade no compromisso de estudar a doutrina espírita. Eu falei de recolhimento, eu falei de disciplina, mas Kardec também orienta a regularidade. Se começou, comece, continue, e continue de maneira regular. O que é regular? Né? O que é regular? O que é manter regularidade? É manter o equilíbrio na mesma dose. Lembra? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, não precisa estudar demais, mas também não precisa não estudar, ou estudar muito menos. Manter a mesma dosagem, manter a regularidade. Se eu digo que eu vou fazer por isso que a orientação dos espíritos, né, lá na década de 80, depois da prece de Cáritas, lá no Natal, naquele Natal famoso, a orientação seguinte foi para que a gente mantesse o quê? O Evangelho no lar. Você escolhe, a orientação é um dia na semana, mesmo horário, a família toda reunida, para assumir como a forma de assumir esses três aspectos de orientação de Kardec: recolhimento, regularidade, disciplina. Disciplina no horário, disciplina no dia, na semana, não marca compromisso nenhum, porque aquele dia é o dia do Evangelho, não é? Regularidade, ou seja, toda semana, mesmo horário, o mesmo tempo, né? E o recolhimento é a família e apenas os membros da convivência. Laboratório número 1 da nossa existência, a família. Chegou um convidado, um vizinho, convida, entra, mas no dia a dia, na rotina bem estabelecida, essa regularidade é mantida pela disciplina, pelo recolhimento e pela regularidade. O que isso tem a ver com essa pergunta que nós estamos tratando hoje? Ano novo, vida nova. Ou ano novo, vida nova? A mensagem, talvez, da minha reflexão essa noite esteja mais voltada ao recomeço. A possibilidade de nós podermos sempre recomeçar. Joana, no livro Jesus e a Atualidade, o livro que mais me tocou, é o livro que praticamente orienta a minha vida do ponto de vista psicológico, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista psicológico. Ela traz, logo no primeiro capítulo, que é o capítulo que mais me chama a atenção, Jesus e Desafios, a ideia de que o progresso ou a evolução, de uma forma geral, ocorre em ciclos. Ciclos. Para cada minuto que termina, um outro começa. Para cada segundo que termina, um outro começa. Para cada ano que termina, um outro começa. Para cada vida que termina, uma nova começa. Seja para cada encarnação que termina, uma nova começa, uma reencarnação.
Olha só que legal. Uma estrela nasce, uma estrela morre. Um planeta, apesar de poder durar trilhões de anos, também vai chegar o dia em que em que nós vivemos, também vai chegar ao seu fim. Porque também vai chegar ao fim o Sol. E aí ela traz uma coisa que me deixou muito chocado. Ela diz o seguinte: tudo no universo é progresso. É orientado pelo progresso. Palavras de Joana, não minhas, tá? Tudo no universo é orientado pelo progresso. E tudo no universo caminha em ciclos. O ser humano, palavras dela, olha lá, o ser humano é o único que escolhe o momento de progredir. É o único que escolhe o momento de progredir. Como uma oportunidade de caminhar com seus próprios pés, de aprender por conta própria, recolhimento. Aprender por conta própria, recolhimento. Respeitando as leis de Deus, disciplina. E tendo sempre a oportunidade de reiniciar. Porque Deus é justo, Deus é bom, permite que a gente erre e permite que a gente recomece. Regularidade no nosso progresso. Disciplina, recolhimento, regularidade. Quando a gente começa a fazer pontes entre o Evangelho, o Livro dos Espíritos e toda a literatura pós-Kardec, a literatura, todas as psicografias, né, pós-Kardec, eu chamo de literatura pós-Kardec. Então, toda a literatura espírita pós-Kardec, quando a gente começa a procurar os pontos, né, a gente começa a perceber como essas coisas estão interligadas. O que nos lembra a necessidade de convergir para o mesmo ponto. Sempre convergir para o mesmo ponto. Às vezes eu fico chateado, porque é meu direito ficar chateado. Muita gente vai dizer, para que ficar chateado? Mas meu direito é ficar chateado. Então, por favor, respeitem meu direito de ficar chateado quando eu assisto uma palestra e vejo pontos de divergência. Porque passa uma mensagem bonita, uma mensagem legal, todo mundo fica feliz, alegre, satisfeito, mas trouxe um quê de segregação, um quê de separação, justamente porque a gente acredita que o evangelho, ou melhor, a doutrina espírita como consolador prometido, é o consolador que veio passar a mão na cabeça de todo mundo. Um consolador que veio trazer a paz de espírito para as almas que precisam de, sei lá, de conforto, ou necessitam de uma bengala para poder se sustentar. E pior que toda vez que eu pego o evangelho, todas as vezes que eu pego, quando eu digo evangelho, é o evangelho segundo o espiritismo nesse caso, quando eu pego o evangelho segundo o espiritismo, quando eu pego o livro dos espíritos para dar uma lida, aí eu vejo lá que não é bem isso que a doutrina espírita está me dizendo, que ela está dizendo é o seguinte para mim, Jardel, você precisa trabalhar, Jardel, você precisa fazer por merecer, Jardel, pare de correr atrás de uma zona de conforto que não vai existir na Terra. Pare de correr atrás de uma salvação ou de uma glória na carne que não, talvez, no seu caso, não vai acontecer. E mesmo que aconteça, é para te trazer mais responsabilidade. Mesmo que aconteça, é só para aumentar o seu compromisso. Se eu recebo uma grande fortuna ou se eu fico pobre, o motivo é sempre o mesmo: responsabilidade. É uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de fazer diferente, de resgatar falhas que eu cometi no passado e hoje eu preciso aprender recomeçando, testando. Por isso que nós chamamos de provação. Porque é para provar que eu aprendi, para provar que eu tenho condições de crescer. De que adianta só dizer de boca que nós precisamos ser amáveis, nós precisamos ser carinhosos e caridosos, se na primeira oportunidade nós fazemos diferente. Por isso vem as provas, é para provar que eu sou capaz. Se eu cometi uma falta na vida anterior, e essa falta eu carrego como uma chaga no meu perispírito, ou seja, uma chaga espiritual, eu já venho nascer aqui novamente com um compromisso diferente,
Um compromisso congênito, e nós chamamos isso de expiação. Porque não consegui pagar na mesma vida. Se eu pudesse pagar na mesma vida, mas aí eu encerro a minha vida por algum motivo e preciso dar continuidade na próxima vida. Já nasço espiando. Por que é que eu tenho a necessidade, Jardel? Por que é que Deus determinou isso? Não sei. Não sei. Mas hoje, muito mais do que no passado, nós sabemos mais. E aí é que está, acredito eu, o aspecto consolador da doutrina espírita. Conhecer a verdade. Que Jesus não teve como nos explicar naquela época, há 2000 anos. Compromisso que ele mesmo assumiu. Ele não disse a Nicodemos, ele disse aos discípulos. Vocês não podem aprender sobre essas coisas hoje, mas rogarei ao Pai que vos envie um Consolador, e ele vai revelar tudo o que está escondido, toda a verdade. E aí nós acreditamos, nós espíritas acreditamos que seja a doutrina espírita trazendo a verdade sobre de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E hoje, com as perguntas respondidas, nós temos novas perguntas para fazer. Nós sempre temos novas perguntas. E aí, na medida do possível e segundo o merecimento de cada um, essas respostas vão chegando aos poucos. Essas respostas vão chegando aos poucos. Ano novo, vida nova, depende de mim. O quanto eu estou a fim de assumir um compromisso diferente comigo mesmo ou com o outro. O quanto eu estou a fim de resolver os meus problemas. Ou o quanto eu estou a fim de complicar ainda mais os meus problemas. Bem, até onde nós sabemos, nós temos uma programação espiritual, né? Tipo, nós nascemos com uma missão genérica, um compromisso genérico, que, por livre-arbítrio, eu posso ou não querer deixar para a próxima. Só que eu nasci num lugar que propiciou que eu pudesse dar vazão a esse compromisso. Todo o ambiente, porque existe todo um plano, né? Todo o ambiente onde eu nasci aqui em Salvador, na Bahia, eu nasci na família que eu nasci, porque eu precisava de um ambiente que me ajudasse, né, a realizar esse compromisso com sucesso. Então, o universo colaborou. Então, esse plano reencarnatório foi um investimento para mim. E eu posso simplesmente não usar esse investimento para nada. Ou melhor, pegar esse investimento, amassar todinho e jogar fora. Isso faz sentido? Talvez. Se a gente pegar lá o Sermão da Montanha, a gente vai ver Jesus no capítulo 6 falar o seguinte: não jogue pérolas aos porcos e não jogue as coisas santas aos cães. Existem outras passagens em que ele traz, tipo, a oportunidade de reconhecer que nós temos talentos. A um, Deus deu 5 talentos. A outro, 3. E a um terceiro, deu apenas 1. A cada um, de acordo com a sua capacidade de usar ou não esses talentos para fazer o quê? Devolver os talentos para o seu senhor com lucro. Ou seja, pegar esse investimento, investir, né? Ou seja, usar esse investimento e fazer ele render. Tanto que uma crítica que Cristo faz nessa parábola, a parábola dos talentos, é que o Senhor chegou para aquele que enterrou o único talento que recebeu. Enterrou. O único talento que recebeu você poderia pelo menos ter botado na poupança. Pelo menos eu poderia receber esse talento de volta com juros. Tipo, usar esse talento para que, se eu não posso trabalhar o talento, que o talento então trabalhe para mim. Voltando então. Bem, nós temos aqui essa reflexão, né? E, na verdade, essa reflexão sobre
o equilíbrio dessas três coisas, né, traz a necessidade da gente pensar o nosso compromisso com tudo que foi investido, né? Por isso que dizem ou dizemos uns aos outros que somos especiais. Somos especiais. Então temos cada uma qualidade, uma capacidade de fazer as coisas que só nós podemos fazer. Por isso a necessidade de tomarmos a rédea da nossa vida, né? Já parafraseando Jesus, esse ditado parafraseia Jesus quando diz: ó, pegue no arado e não olhe para trás. Se você olhar para trás, você não é digno de mim. Então, fazer as coisas sem desistir, fazer as coisas com compromisso, manter, né, a nossa identidade em cima desses compromissos, a nossa personalidade, nos manter, é porque eu estou tentando associar a Platão, quando ele diz que fidelidade é fidelidade aos princípios que nós carregamos. Então, quando chamamos alguém de infiel, não porque traiu, ele não é infiel porque traiu alguém, ele é infiel porque traiu a si mesmo. Ele é infiel porque traiu a si mesmo, porque ele fez promessas, ele assumiu compromissos e ele não foi fiel, não conseguiu se manter fiel àqueles princípios, àqueles compromissos. Então, se o ano novo é realmente sinônimo de vida nova, vai depender de quão disposto eu estou a assumir esses compromissos e me manter fiel a eles. E é impressionante isso, sabe por quê? Porque encontrar isso do ponto de vista de uma filosofia de vida é muito fácil, porque os filósofos concordam com a gente, né? Concorda com a filosofia espírita. Não é à toa que o espiritismo, como base, é uma filosofia. Quem pega lá o livro dos espíritos não vai ver lá que é uma ciência. Quando abrir a contracapa, o que está escrito em cima é filosofia espiritualista. Não vem dizendo ciência, ou seja, fique preso nos fenômenos, fique preso na mediunidade, Não, antes de tudo, o espiritismo é uma filosofia de vida. Mas é de vida, da vida, não, é da minha vida. Porque quando a gente filosofa, né, ou seja, quando a gente faz as nossas reflexões, a gente não faz reflexões sobre nós mesmos. Ou nós não fazemos reflexões sobre os outros, nós fazemos reflexões sobre nós mesmos. Por isso que reflexão vem de reflexo. É minha imagem refletida. Eu estou vendo a minha imagem refletida na política desse país, eu estou vendo a minha imagem refletida, né, no mundo, né, no espaço e por aí vai. Então, para terminar, eu espero que eu não tenha sido complexo demais, né, eu tenha passado a mensagem com a objetividade que ela merece. Deixando de lado os entretanto, partindo para os finalmente, a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem realmente de recomeço. Recomece. Recomece a vida, recomece por você, recomece pelo amor que você tem a você mesmo, recomece pela fé, recomece pela resiliência, recomece da dor. Teve uma dor esse ano? Recomece então dessa dor. Recomece aprendendo com o luto. Teve medo esse ano todo? Recomece aprendendo com medo, fazendo reflexões sobre o medo, estudando sobre o medo, aprendendo o medo. Recomece pelo que ficou, porque ficou alguma coisa para trás. Recomece, antes de tudo, de dentro para fora. Ou então recomece assim, do nada. Tipo, quer saber? Vou reiniciar. Vou dar um F5 aqui na minha vida e atualizar a interface da minha jornada. Recomece depois de tudo. Recomece sempre melhor. Recomece em um lugar novo, mesmo que você não saia do lugar em que você está. Recomece em um dia de sol. Recomece em um dia de chuva. Recomece na quinta. Recomece hoje. Recomece agora. Para que vai esperar sempre segunda-feira? Porque vai destruir a sua lista na metade do ano para reiniciar no ano seguinte? Recomece. Para que esperar o ano terminar? Recomece pela segunda vez, recomece pela quinta vez, recomece pela 10ª vez, recomece quantas vezes for necessário. Mas recomece pelo fim. E o meu convite, o meu conselho, se pudesse deixar aqui um conselho,
Bote um ponto final. Porque não existe recomeço sem um fim. Afinal, todo fim é um recomeço. Então, apenas recomece, tá bom? Então, depois dessa, um feliz ano novo para todos, tá bom? Obrigado novamente pelo espaço, pela oportunidade. Desculpa aí se eu feri o ego de alguém, não foi a minha intenção. Foi só uma reflexão. Sejam caridosos, misericordiosos com essa pessoa que está apenas aprendendo. Assim, aguardo aí cada um de vocês nas jornadas da vida e espero deixo aqui meus votos de muita paz, muito compromisso, muitas oportunidades nesse ano que está apenas começando, tá bom? Então, vamos recomeçar junto com ele, aproveitando que esse ciclo, né, reiniciou. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, Jorge. Obrigado, então, Jardel, mais uma vez por ter aceitado nosso convite e por ter dado esse apertãozinho de leve, né? Tá ok? Então, a gente vai seguindo aqui para os avisos da casa, tá bom? A Fraternidade Espírita Irmã Maria, ela continua com a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para a formação das cestas básicas, que a gente auxilia as famílias carentes aqui da região. Então, estamos, a partir da semana que vem, abertos de quarta e sábado. Na quarta-feira, das 19 até umas 22 horas. E no sábado, das 7h30, 8 horas, até umas 16 horas, na Rua Solar dos Pinheiros, 388, na Avenida Industrial. Como eu já falei, pertinho de Santo André, pertinho da estação Vila Tolstói do Monotrilho. E aguardando para aqueles que puderem trazer o seu auxílio, o seu pacotinho, o pacotinho disso, o pacotinho daquilo, pouquinho em pouquinho, que a gente sempre fala, esse pouquinho vai ajudar bastante, tá certo? Para aqueles que estiverem longe e quiserem auxiliar, nós temos uma conta no Banco Santander, agência 229, conta corrente 1.300, 1943-2, e hoje se faz muito Pix, né? Nosso Pix é o CNPJ da casa, é o 07-123-337-0001-35, tá? Aí qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer, de repente, um dia diferente para poder ir até a casa, liga ali para o WhatsApp 11, que nós estamos em São Paulo, 947586327, tá? 11 947586327, tá? E com relação à ajuda financeira, também qualquer valor, por menor que seja, com certeza vai ajudar de alguma forma nos nossos trabalhos, tá ok? E a nossa programação da semana que vem, na terça-feira, temos o programa Momentos de Luz de terça, quarta e sábado, sempre às 20 horas, passados pelo YouTube, pelo Facebook da casa. Na terça, Fernando Rodrigues, tá? Na quarta-feira, o nosso Momento de Luz vai ser direto da casa, da Fraternidade Espírita Irmã Maria, provavelmente a nossa dirigente, a Tânia. E no sábado, teremos o nosso amigo Aderbal Sereno. O tema do Aderbal será Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá certo? E na quinta-feira, nós temos o programa A Hora Espírita, que é um esquema meio diferente, tipo uma palestra mesmo, tá? E a nossa convidada, que já faz parte da família Irmã Maria, a Monique Papa. A Monique vai trazer o tema Dependência Espiritual, tá ok? Na quinta-feira. E só relembrando que o estudo com o seu Genival Batista vai retornar só dia 7 de fevereiro, uma segunda-feira, tá ok? O estudo da Gênese, tá certo? Então, só relembrando, os nossos programas são passados pelo YouTube e pelo Facebook. Então, vão lá, se inscrevam no nosso canal do YouTube, tem muita coisa gravada lá, muita coisa guardada. E dê o seu like, a sua curtida no Facebook,
tá bom? Então a gente vai passar pro Jardel uma peça rapidinha, Jardel. 2 minutinhos? 2 minutinhos mesmo, tá bom? Vamos lá, Jardel. Ok, vamos elevar então nossos pensamentos em agradecimento a Deus, porque oportunidade única, estamos aqui fazendo reflexões no início do ano sobre o ano novo. Então, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E que tenha tocado cada um dos nossos irmãos e irmãs, para que essa mensagem possa se espalhar, não só por palavras, mas também por atitudes, por ações. Justamente para que tantos outros que não têm a mesma oportunidade que nós possam ter a mesma oportunidade que nós temos. Nós pedimos apenas oportunidades de compromisso. Nós não pedimos privilégios porque nós sabemos que não merecemos. Mas, por acréscimos da sua misericórdia, pedimos que nos oriente para que sejamos sempre instrumentos de sua paz, para que onde haja ódio, nós possamos levar o amor. Onde houver ofensa, o perdão. Onde houver discórdia, a união. Dúvida, a fé. Onde houver erro, que possamos levar a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristeza, a alegria. E onde estiver trevas, que possamos revelar a nossa luz. Mestre, fazer com que procuremos mais consolar do que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados. Pois é dando que se recebe segundo as suas orientações, e é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que renascemos para a vida eterna. Que assim seja. Então, nós vamos encerrando então nosso programa Momentos de Luz. Dá o seu tchauzinho pro pessoal, Jardel, rapidinho. Obrigado, gente. Muita paz. Até a próxima, se Deus quiser. Com certeza. Então, obrigado para todos. A gente vai encerrando aqui o nosso programa Momentos de Luz. Até mais.